Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nessa tarde de segunda-feira, hoje dia 17 de agosto do ano de 2020, né? Já passamos da metade do mês, desse mês de agosto. Já estamos nos aproximando do fim de mais um mês de agosto, dessa vez desse ano de 2020. Então nós temos uma palavra aqui num texto muito conhecido que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nascer de novo. O que é nascer de novo? Jesus Cristo falou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E nascer da água, ele já havia nascido, né? Porque nascer da água significa nascer na forma humana. É o fruto de uma relação que um homem tem com uma mulher, né? Que o profeta disse que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, é esse nascimento, é o nascimento da água, é o nascimento humano. É uma criança se tornando forma humana, é uma obra que Deus faz no útero da mulher. A criança fica lá por 9 meses, se o parto for tudo normal, e com 9 meses a criança nasce. Mas antes, né, é feita aquela formação toda ali para tomar forma humana, e com uns 2 ou 3 meses o médico já consegue, por exame, né, saber se o sexo da criança, se vai ser menino ou menina, macho ou fêmea, né? Então é aquele processo todo, né?
Mas Jesus Cristo estava falando de um novo nascimento. Vê que Jesus falou para ele, importa que o homem nasça de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. Não pode nem ver, muito mais entrar no reino do céu. E Nicodemos entendeu então que o nascimento que Jesus estava falando era o nascimento humano. Nicodemos imaginou, né, que Jesus estava falando do nascimento humano, que ele teria que voltar para o ventre da sua mãe, aquele trabalho todo novamente da formação, né? E passar 9 meses ali no ventre da sua mãe e depois nascer. Nicodemo estava entendendo assim. Mas Jesus falou, tu tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, da água ele já tinha nascido. Agora ele tinha que nascer do Espírito, era um novo nascimento, né? E esse nascimento do Espírito, aí é todo espiritual. Aí a palavra de Deus que nós pregamos, né? Ela sai da nossa boca, não vindo de nós mesmos, do nosso coração, mas é a palavra de Deus. Para isso, nós tomamos como exemplo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que Deus é o autor desse livro chamado Bíblia, e esse livro tem um tema central, um assunto principal, que é Jesus Cristo, e esse livro tem um intérprete, que é o Espírito Santo. E esse livro chamado Bíblia, ele foi escrito por homens, né? Cerca de 40 escritores em diferentes lugares escreveram esse livro chamado Bíblia. Esse livro chamado Bíblia, por que é Bíblia? Porque é coleção de pequenos livros. Bíblia significa coleção de pequenos livros. São 66 livros num só, né? Esse livro chamado Bíblia tem 66 livros num só, e esses homens escreveram. Agora, eles não escreveram deles mesmos, não. Deus falou com eles. Deus chamou, convocou esses 40 escritores. Eles passaram 1.600 anos para escrever toda a Bíblia, 16 séculos, para eles escreverem toda a Bíblia. E eles estavam em diferentes lugares, esses homens não se conheceram. Então, quando você lê a Bíblia, os 66 livros da Bíblia Sagrada, você chega a uma conclusão que foi um só o autor. É como se fosse um só que escreveu, mas foram 46 homens que escreveram. Por que a gente entende como se fosse um só? Porque ele tem um autor que ditou para esses homens. Eu entendo bem disso porque a minha mãezinha, ela não sabia ler nem escrever. Quando ela ia mandar a gente escrever, ela mandava a gente escrever uma carta para as minhas outras irmãs e irmãos que estavam na capital do estado do Pará, onde eu nasci, né? Ela mandava a gente escrever carta para nossas irmãs e irmãos que estavam lá em Belém do Pará. E então ela dizia assim, minha filha fulana de tal, eu sou a mãe, Maria Isabel Oliveira, e ela ia escrever, ela ia ditando. O que ela ditava, a gente escrevia. E ela mandava a gente ler, para conferir se estava certo, ela mandava outra pessoa vizinha ler, para ver se realmente estava certinho, de acordo com o que ela ditou para nós. Então, a carta era dela, era da minha mãezinha, né? Maria Isabel Oliveira. Só que quem escrevia para ela era eu, então as outras minhas irmãs que estavam lá com ela no município de Moaná. Então, assim, não é que Deus não sabe escrever, mas Deus precisaria que um ser humano escrevesse, porque imagina só se esse livro aqui fosse escrito com o próprio dedo de Deus, a gente não conseguiria nem pegar nele, nem tocar, nem olhar para ele, porque Deus é santo, poderoso. Então Deus foi ditando e os homens foram escrevendo e se formou esse livro, a palavra de Deus. Louvado seja
o nome do Senhor. Então, essa palavra de Deus, essa palavra aqui, ela sai da boca do pregador e entra pelos ouvidos do pecador, da pessoa que está ouvindo, desce para o coração dele. E ela faz uma obra, é uma obra chamada regeneração. É novo nascimento que acontece esse processo. É regeneração, é novo nascimento. Então, a velha criatura, o velho homem, por exemplo, eu sou Raimundo Nonato Ferreira, então quando essa palavra entrou pelo meu ouvido, desceu no meu coração, o velho Raimundo Nonato Ferreira espiritualmente morreu para o mundo de pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 1, ele diz assim, estando vós mortos. E ele explica que tipo de morte é que nós estava. Ele fala assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele, Jesus Cristo, ele que o apóstolo Paulo está dizendo é Jesus Cristo, vos deu vida, e vida com abundância. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, aí ele mostra que nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Nós tínhamos uma vida, a física só. Nós não tínhamos vida espiritual. Espiritualmente nós estávamos mortos para Deus. E estando nós mortos para Deus, nós não tínhamos como conhecer a Deus, porque nós não lia a sua palavra. Esse livro Bíblia, nós não lia. Esse livro Bíblia, no tempo que eu nasci, em 1960, e há mais anos atrás, e até um certo tempo, até mais ou menos os anos 80, só os crentes evangélicos liam esse livro. Os católicos não liam, só quem lia eram os padres, os sacerdotes. E os católicos, eu me lembro que eu era católico, praticante mesmo. Eu fiz crisma, a primeira comunhão, catecismo, todinho. Era um coroinha do padre, como se fala, né? Eu já estava lá assim, né? Só faltava fazer os cursos, né, para me tornar padre, né? Então eu estava lá. E eu só tomava de posse na minha mão, como todos os outros católicos, só de um jornalzinho chamado O Domingo, né? Então a gente não tinha esse exemplar, né? Era um livro que só os crentes liam. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, né, a Bíblia Sagrada, todas as religiões têm o exemplar da Bíblia Sagrada, né? E então, aleluia, eu comprei uma Bíblia para mim, católica, com todas aquelas imagens todinha, e eu li a palavra. Mas quando eu fui ler a palavra, eu disse assim, os crentes dizem que a Bíblia Sagrada, esse livro da capa preta aqui, é a palavra de Deus. Então, sendo a palavra de Deus, eu entendi assim, o Espírito Santo já trabalhando na minha vida, me fez entender que eu teria que ter reverência, respeito pela palavra de Deus, porque quando se abre a Bíblia para ler, é Deus falando conosco, é a boca de Deus falando conosco. E eu imaginei assim, imagina só, né? Se eu fosse falar com o prefeito da cidade, ou com o governador do estado, ou com o presidente da república, eu não poderia, com certeza, falar com ele de qualquer jeito. Eu teria que vestir uma camisa, me vestir bem, decentemente, né, me arrumar. Eu não poderia falar com ele deitado numa rede, me balançando, ou numa cadeira, né, de preguiçosa, assim, e balançando para um lado e para outro. Eu teria que ter uma postura para falar com a autoridade que eu estava falando.
E eu entendi que aquela autoridade que eu ia ouvir ela falar comigo, porque eu ia ler a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então eu precisaria ouvir essa autoridade suprema, soberana, que é Deus, de uma forma decente. Então eu vesti uma camisa, me sentei com postura e abri a Bíblia para ler. E quando eu abri a Bíblia para ler, eu abri justamente no livro de Crônica, que você sabe que tem aqueles nomes muito difíceis, que eram os nomes dos judeus, e eu disse, oh meu Deus, me ensina a ler a tua palavra, fala comigo pela tua palavra. E eu abri para frente e foi certinho, irmãos. No Evangelho de João, né, capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu abri mais para frente, irmão, foi lá no capítulo, eu abri mais para trás, assim, deu no capítulo 8 de São João, versículo 32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados irmãos, eu abri mais para frente, foi em Romanos, né, que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com teu coração tu creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então aí Deus me evangelizou pela sua palavra e eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou aceitar Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu vou ser um crente porque eu entendi que o único caminho que leva todo ser humano que quer ir morar no céu é Jesus Cristo, porque Ele mesmo estava falando comigo pela sua palavra. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Quando você lê é porque não tem outro. Se Jesus Cristo estivesse falando assim, eu sou um caminho, aí era porque tinha outros meios de se chegar ao céu. A gente poderia chegar ao céu por intermédio de Maria, mãe de Jesus, ou por intermédio de Pedro, um dos apóstolos, ou por intermédio de qualquer um outro apóstolo, como João, né, como Tiago. A gente poderia chegar ao céu por intermédio de boas obras, mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E quem estuda a língua portuguesa sabe muito bem que o é o único, não tem outro. Agora, se fosse um, aí teria outro. E Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. Quer dizer que fora dele não tem verdade. Ele é a verdade. E falou, eu sou a vida. E também, eu li na palavra ali, no início da minha fé, ali, antes de eu aceitar Jesus, que no livro de Atos dos Apóstolos está escrito também que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu fui ver no dicionário da língua portuguesa o que é intercessor, o que é interceder, e eu vi que é rogar. E isso eu sabia muito bem, porque eu rezava, dizia assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí eu fui entender o próprio Jesus falando comigo pela sua palavra, que o único que pode rogar, que o significado correto é interceder por nós, é Ele mesmo, Jesus Cristo. Porque, como está escrito na palavra, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Eu acabei de ler no texto ali de João, capítulo 3. Senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o único que desceu, que isso desceu lá do céu, né? Que se tornou forma humana para morrer por nós. Então, nós lemos na palavra do Senhor que se nós andarmos na luz como na luz Jesus Cristo está, nós temos comunhão um com o outro e o sangue dele, de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Então a Bíblia está cheia de textos que nos mostram que o único que pode salvar nossa alma do inferno, do lago de fogo, da condenação eterna, do trono branco, da ira de Deus,
O único que pode nos salvar disso é Jesus Cristo. Com o que é que ele nos salva? Ele nos salva com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, né, que é o apóstolo amado de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, que Jesus Cristo consagrou ele como pastor da igreja, disse para ele: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Ele disse: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Você vê que o apóstolo Pedro diz que a vida que nós vivíamos antes de ser crente, antes de aceitar Jesus, é uma vida vã. E ele disse assim: olha, você foste resgatado. Aí me leva para me lembrar que se nós fomos resgatados, é porque nós estávamos no cativeiro do diabo. Nós éramos refém de Satanás, refém do nosso próprio pecado. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe desse mundo, que é o diabo. Então, nós estávamos lá no cativeiro. E quando se está num cativeiro como refém, o sequestrador exige um preço alto dos familiares daquele que está no cativeiro, para ele poder liberar a pessoa do cativeiro. Só que o preço exigido para nos liberar do cativeiro do pecado era sangue inocente. Aí estava impossível nós ser resgatados da nossa vã maneira de viver, porque na terra não tinha, não tem e não vai ter nenhum ser humano mortal que tenha sangue inocente, que não tenha culpa nenhuma. Ficou bem claro isso quando trouxeram a mulher pego em flagrante adultério, que os homens disseram: na lei Moisés manda que as tais sejam apedrejadas, e perguntaram para Jesus: e tu que dizes? Aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, aquele que tiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E aqueles homens se lembraram que eles poderiam não ter o pecado de adultério que aquela mulher tinha cometido, mas tinham outros pecados. E Jesus deixou bem claro que para eu julgar e condenar a sua vida, para você julgar e condenar a minha vida, você precisa ser 100% inocente e não ter nenhum pecado. E então, o sangue, para purificar o ser humano de todo o pecado, precisaria ser o sangue de alguém inocente, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Mas para Deus tudo é possível. E Deus então fez com que o seu Filho Jesus Cristo tornasse forma humana, veio, se tornou homem, no ventre de uma virgem por nome Maria, nasceu. Aí havia a possibilidade, porque agora era o Filho de Deus que se tornou carne ali, sem nenhum pecado. Poderia agora então derramar o sangue e resgatar nós todos do cativeiro do diabo. Só que o diabo, sabendo disso, tentou impedir quando tocou no coração de Herodes, do rei Herodes, para matar todas as crianças de 2 anos para baixo e assim matar Jesus, para que ele não chegasse ao ponto de derramar o sangue na cruz e pagar o preço do nosso resgate. Jesus veio não só para morrer na cruz, derramar o sangue e pagar o preço do nosso resgate, mas antes ele veio para dizer a este mundo que Deus, o Pai, ama este mundo humano, todos os seres humanos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O diabo quis matar Jesus, não conseguiu, quis matar Jesus de novo ali no mar da Galileia, não conseguiu, porque Jesus se levantou, acalmou a tempestade. Ele quis levar Jesus a pecar, que nem ele fez com Adão e Eva, tentando Jesus 3 vezes no deserto, mandando que Jesus transformasse as pedras em pães, mandando que Jesus se lançasse do alto monte para baixo, e mandando que Jesus adorasse ele, dando ele para Jesus em recompensa tudo o mundo terrestre que é de Jesus, porque o salmista no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há de Jesus. Mas o diabo mentindo, achando que assim como ele enganou a Eva e o Adão, ia enganar Jesus, mas Jesus o derrotou. E Jesus chegou até ao cúmulo do alto monte, do Gólgota, do Caveira, e ali foi crucificado, pregado na cruz, e disse a palavra final que fechou
tetelestai, que quer dizer está consumado, né? Ele concluiu a obra da salvação, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta palavra é a palavra do Evangelho que nós temos que ouvir, entrar para o nosso ouvido, descer para o coração, e ela gera fé em nós, essa palavra do Evangelho que fala do Calvário, do sacrifício de Jesus, gera fé salvífica no nosso coração. E aí se cumpre Efésios 2, primeiro em diante, que diz: pela graça sou salvo. Graça é um favor não merecido. Nenhum ser humano merece ser salvo, porque não tem nada que nós venha fazer que nos venha dar o direito da salvação. Por isso, a graça de Deus, que significa favor não merecido, um favor que nós não merece, né? Mediante a nossa fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então nós somos salvos. A palavra está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, se nós crer com o coração que Jesus Cristo derramou o seu sangue no Calvário, que o sacrifício dele nos resgata do cativeiro do diabo, e o seu sangue perdoa todos os nossos pecados, nos purifica, e nós confessar com a nossa boca Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida diante dos homens, nós seremos salvos. Então, o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemo e fala para nós é que nós temos que nascer do Espírito de Deus. Nós temos que nascer espiritualmente, porque fisicamente nós já nascemos. Nós temos que nascer espiritualmente. E para nós nascer espiritualmente, nós temos que ouvir o Evangelho. Nós temos que ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu li a Bíblia Sagrada e Deus falou comigo, como eu já vos disse, né? Mas tem pessoas que eles ouvem a pregação da palavra, tem pessoas que recebem um folheto, tem pessoas que recebem, que são abordados por um servo de Deus com um folheto na mão, que fala do amor de Deus. Tem pessoas que estão num culto na praça, ouvem a palavra de Deus. Tem pessoas que recebem a visita de um irmão na sua casa e ouvem a palavra de Deus. Tem pessoas que vão à casa de Deus e lá ouvem a palavra, e na hora do convite o Espírito Santo faz aquela obra, convence eles do pecado, da justiça, do juízo. Eles abrem o coração, aceitam Jesus e se tornam salvos. Então Jesus Cristo está dizendo muito bem para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Mas nascer de novo também significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance. E essa oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance, é só Jesus Cristo que dá. Porque o inimigo não dá essa chance, essa oportunidade, não. Você pode ver, o inimigo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. E quando alguém, né, fica devendo alguma coisa para ele, isso sempre acontece mais em tráfico de drogas, que tem o traficante de droga, né, que ele vende a droga para o usuário, que nós chamamos de viciado também em droga, né? E o viciado vai lá, uma vez ele paga, uma vez já não dá mais para pagar, ele começa a ficar muito viciado, já começa a comprar em grandes quantidades e não consegue pagar, porque ele não consegue mais nem trabalhar, não tem mais dinheiro, a droga dominou tanto o organismo dele que ele não consegue mais trabalhar só usando droga, e ele vai, compra e não paga, e o traficante vem ali com suas armas, seus fuzis e mais os seus comparsas, e ele fala: dá-me mais uma chance, eu vou trabalhar, eu vou conseguir dinheiro, eu vou pedir para minha mãe, para o meu pai, e eu vou te pagar. Ele diz assim: mais uma chance? Eu vou te dar assim mais uma chance. Descarrega a metralhadora ou a pistola, a arma lá na cabeça da pessoa. Então não tem misericórdia, não tem segunda chance, não tem recomeçar. Mas já com Deus, não. Muitas pessoas que já tiveram na casa de Deus, muitas pessoas já foram membros da igreja, já foram até obreiros, já foram até pastores, já pregaram a palavra, se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor, largaram a cruz, abandonaram a fé, apostaram da fé e ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, pede uma segunda chance, uma nova oportunidade para Deus, e Deus dá a eles a oportunidade, a nova chance. Então nascer de novo é ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Nascer de novo é mudar o rumo da vida. A vida que você está vivendo. Sem Deus é uma vida vazia, uma vida miserável, uma vida de derrota, é uma vida de fracasso.
Aleluia, você que já esteve na igreja, já serviu ao Senhor, que já foi crente, batizado com o Espírito Santo nas águas. Você está que nem um filho pródigo, querendo se alimentar das bolotas que come os porcos, e não é lhe dado o direito. Você tem a marca de Jesus Cristo em você, a sua orelha, segundo o Salmo 40, é furado, né? Você é selado com o Espírito Santo para o arrebatamento. Você não vai conseguir nada aí no mundo. O diabo não quer você aí, porque você tem o sinal da salvação do sangue de Jesus. Você incomoda o inferno, o mundo de pecado. Aleluia. Então, você precisa voltar para Jesus urgentemente, e Ele vai fazer uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto com você. Aleluia. Mudar o rumo de vida. Aleluia, aceitando a salvação que é dada aos seres humanos através da aceitação do sacrifício, aleluia, e de seus ensinamentos. É o sacrifício de Jesus, é o ensinamento de Jesus, é a palavra de Jesus que vai transformar a sua vida, que vai mudar o seu caráter. Aleluia. Você precisa fazer que nem um filho pródigo. Você precisa lembrar que quando você estava na igreja, você cantava no conjunto jovem, você cantava no conjunto de senhora, você fazia obra, Deus te usava, você sentia a presença de Deus, você sentia paz na casa do Pai. Havia fartura de alegria, e ainda há até hoje. Quando você vai lá, você pode ver que você não fica em pé. Tem um lugar para você, porque o seu lugar continua lá vazio, esperando você. E Jesus Cristo é aquele pai do filho pródigo que está todos os dias olhando, vendo se você vai ir à casa dele, se você vai voltar. E quando você chega, ele fica todo alegre, pensando: hoje o meu servo, a minha serva vai voltar para mim, vai reconciliar. Mas você não faz isso. Jesus Cristo está voltando, antes que seja tarde demais. Volta para os caminhos do Senhor, volta para a casa do Senhor. O teu lugar ainda está lá. Quando você voltar, assim como aconteceu com o filho pródigo, vai acontecer com você. Aleluia. O bezerro cevado vai ser morto. Aleluia. Você vai receber novamente a aliança, o anel, uma roupa nova. Vai ser feita uma festa, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, por uma alma, por um desviado que volta para a casa do Senhor, do que por 99 justos que não necessitam mais de salvação. Jesus está procurando você. Volta para a casa do Pai. Aleluia. Nascer da água é nascer no sentido físico, como eu já vos falei. Nascer do Espírito é nascer espiritualmente para Deus, morrendo espiritualmente para o mundo de pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu entendi muito bem isso cedo, no início da minha fé. Eu aceitei Jesus como Salvador, e antes eu não era aqueles pecadores, que eu não era nenhum criminoso. Graças a Deus eu nunca tirei a vida física de ninguém. Eu não era também ladrão, assaltante, né? Eu não era esse tipo de gente tão ruim desse jeito. Mas eu não era crente, eu não servia a Deus, né? Eu era um idólatra, eu servia a idolatria. E eu imaginava que qualquer outro nome poderia me levar para o céu. Eu imaginava que a mãe de Jesus poderia me levar para o céu, quando na verdade o Salvador do mundo é o Filho dela, Jesus Cristo. Ela disse para os serventes lá no casamento em Caná da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser. Então ele que é o Salvador. Inclusive ele é o Salvador dela. Ela mesmo se prostrou diante do anjo, dizendo que o corpo dela estava ali à disposição do seu Salvador. Ela mesmo chamou o seu Filho Jesus Cristo de seu Salvador. Aleluia. Jesus Cristo é o Salvador. Maria foi privilegiada, foi agraciada, recebeu esse favor não merecido. Ela não merecia ser a mãe carnal do Filho de Deus, mas Deus privilegiou ela, honrou ela, aleluia, com esse favor dela ser o Filho de Deus, aleluia. Jesus, como homem, ele teve a sua
mãe carnal, Maria, mas o José, noivo da Maria, não manteve relação com ela para Jesus nascer. Então Jesus, como homem, teve mãe, mas não teve pai. E como Deus, ele teve pai e não teve mãe. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então hoje, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo não é mais o filho da Maria, porque ele disse ali, quando ele está na cruz, ele olhou para o seu discípulo amado e disse assim: filho, eis aí a tua mãe. E olhou para Maria, sua mãe carnal, e disse: mulher, eis aí o teu filho. Está escrito isso na Bíblia, na palavra de Deus. E então o que é que você entende com isso? Eu te digo, quando ele disse: mulher, eis aí o teu filho, ele passou ali, ele não deixou a sua mãe ali órfã de filho, não. Ele passou ali o João, o seu apóstolo amado, o seu discípulo amado, para ela ficar no lugar dele como seu filho. E passou a responsabilidade, porque Jesus era o filho mais velho de Maria, né? Passou a responsabilidade dele, que cuidava da sua mãe, já que seu pai carnal, José, que nós podemos chamar hoje de padrasto dele, né, já tinha morrido. Então Jesus era quem cuidava da casa, era o arrimo de família. Então Jesus não deixa também a sua mãe órfã, mas entrega a responsabilidade da sua mãe na mão do discípulo amado. Quando ele diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Então Maria passou a ser mãe carnal de João. E Jesus Cristo volta a ser agora só Deus, o Filho de Deus, que se encarnou, que ressuscita dentro dos mortos e sobe ao céu e está à presença de Deus intercedendo por nós. Então, quando nós ouvimos a palavra, que a palavra entra no nosso ouvido, desce para o coração, aí ela nos leva a morrer para o mundo de pecado. Esse processo maravilhoso da regeneração. Então, como eu estava vos dizendo, a minha irmã, então eu não era um pecador, disso aí que causasse os crimes, que tivesse cometido delitos, né, contra a lei dos homens, mas eu não servia a Deus. E eu gostava da minha bebida, minha cervejinha, de vez em quando eu bebia minha cervejinha, quando bebia mesmo para valer, para ficar bêbado, caindo para ali, vomitando e me atolando no meio dos vômitos. Gostava de uma festa, gostava de uma farra, de um churrasco, gostava dessas coisas que as pessoas que não têm Deus na vida gostam, das coisas que dá prazer à carne. E a minha irmã quis fazer um teste para saber se realmente eu era crente ou não. E a minha irmã preparou, veio lá de Belém do Pará para Tucuruí, no Pará, organizou uma festa, um churrasco com cerveja Skol, que era a cerveja que eu mais gostava de beber, com churrasco. É muito gostoso. Você que já foi lá do mundo, ou que está aí no mundo ainda de pecado, você sabe, né? Uma cervejinha com churrasco é gostoso. A Bíblia mesmo diz que tem coisas aos olhos carnais que parece ser bom, mas o final é a morte. E é morte física, e é morte espiritual, e até física. Então, ela preparou aquela festa toda lá, colocou as músicas que eu dançava com ela, aquelas lambadas, né? Aquelas lambadas lá, americana, internacional, que a gente dançava, forró. Colocou tudo aquilo aí. De longe eu já ouvi aquela música, já quase que eu não chego lá. Mas como ela estava me esperando, eu cheguei lá e ela disse: "Oh, meu irmão, como é que está? Olha só, organizei aqui uma festa para nós matar a saudade, faz tempo que nós não dança, as nossas lambadas, nossos shot, nosso forró, nós não bebemos uma cervejazinha Skol gelada como tá geladinha com churrasco." E eu falei: "Eu não participo mais disso." Ela me desconsiderou. Disse assim: "Que isso, rapaz? Senta aí, a cervejinha tá gelada." E me tira a minha mão e disse: "Quieta aí, nós precisamos conversar. Eu não falaram para você, eu agora sou um crente, salvo, comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Eu agora não participo mais disso." Ela disse: "Mas que é isso?" Aí veio lá uns amigos dela, sabe, querendo me forçar a beber. E eu peguei e falei para ela assim: "Olha, eu vou me embora." Porque eu tava vestido, sabe, de terno, tudinho lá, mas ela me desconsiderou. Ela nem ligou para aquilo. E eu disse: "Eu vou embora, que eu vou para um culto. Eu vim aqui só para ver você e dizer para você que..." Eu não sabia que você tinha armado isso aqui tudinho, arrumado, fez essa arrumação toda. E então eu pensei que você estava aqui me esperando. Eu vinha só até para falar de Jesus para você, que Jesus te ama, quer te salvar, tem um plano de salvação na tua vida.
ela descancerou tudo. Eu peguei, quis me segurar, eu peguei, forcejei assim, saí da mão dela e saí correndo que nem o José saiu correndo das mãos da mulher de Potifar. Assim eu fiz. Só que não deixei minha capa com ela, né? Saí correndo, ela disse, ei, meu irmão, ei, para aí. Mandou, para a música aí, mandou parar tudo. E chamou a atenção do povo que estava lá. E disse, minha gente, esse aí era o meu irmão. Raimundo Nonato Ferreira. Esse aí já era o meu irmão. Esse aí era o meu irmão. Era o meu irmão. Porque de hoje em diante não é mais. Disse, meu irmão, de hoje em diante, pra mim, ela falou, bateu no peito, falou assim, pra mim tu tá morto, pra mim tu morreu, acabou. Só que eu continuei vivo, né? Eu continuei vivo. Aí, o Espírito Santo falou assim, olha, esse aí que é o novo nascimento. Porque pra ela, você tá morto. Você tá morto pra ela, você tá morto pra cerveja Skol, você tá morto pro forró, pra lambada, pro shot, né, pras músicas lá nordestinas, você tá morto lá e pros seus amigos, porque ela disse assim, eu não quero mais assunto contigo. Você já ouviu falar daquela coisa, quando a pessoa fica de mal com a outra, corta a relação, alguém pergunta, cadê aquele teu amigo, aquela tua amiga? E a pessoa responde pra você, morreu, pra mim morreu. Por quê? Porque não tem mais relação, não tem mais comunhão. Então, ela continuou viva. Hoje, graças a Deus, ela é crente. Não é da mesma igreja que eu, mas quem salva não é a igreja, não é a placa da igreja, quem salva é Jesus Cristo. Então, hoje ela é crente também. Mas ficou um tempo que nós não tínhamos comunhão. Aqueles meus amigos de bebida, de farra, né? Tinha no final do ano ali, a gente fazia uma confraternização ali dos servidores públicos federais, nós alugávamos um clube, e aí nós ia beber cerveja, Skol gelada, nós ia comer churrasco e nós dançava a noite toda comemorando mais um ano de trabalho, tá entendendo? Tudo isso normal, né? Isso aí todinho eu parei de fazer, não participei mais disso. Mas essas coisas continuaram existindo, só que para mim é como se tivesse morrido, acabado tudo. Só que eu, para Deus, estava morto, para essas coisas eu estava vivo e para Deus eu estava morto. Eu não lia a Bíblia, a palavra de Deus, eu não lia. Eu não ia na igreja dos crentes, eu não orava, eu rezava. E eu bebia cerveja, eu praticava todo tipo de pecado ilícito, porque pecado não é só matar, roubar. Pecado é tudo aquilo que vai em desacordo com a palavra. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Adão cometeu o quê? Pecado, não foi? O que foi que o Adão fez? Deus disse para ele, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Não foi isso que Deus falou para o Adão? O que foi que o Adão fez com a Eva? Comeu do fruto que Deus proibiu de comer. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram a palavra. O que é que significa isso? Pecado. E o pecado gera morte. Morte espiritual. Deus falou para Adão com Eva que eles iam morrer. Eles pensavam que era morte física. Mas a morte que eles morreram foi a morte espiritual. Porque eles foram lançados fora da presença de Deus. A partir daquele dia, Adão e Eva, que recebiam Deus todos os dias na sua presença ali no Jardim do Éden, e Deus conversava com eles, eles conversavam com Deus, a partir daí, eles não tiveram mais essa oportunidade. Deus não mais os visitou, Deus não mais falou com eles. E não só isso, Deus os lançou fora do jardim, porque o jardim era onde Deus estava, era onde Deus comparecia, era onde Deus chegava, era onde Deus falava com eles, né? E a partir daí, Deus lançou eles fora do jardim e colocou uma espada inflamante em volta do jardim para eles não entrarem mais no jardim, porque no jardim tinha uma árvore também chamada árvore da vida. Deus permitiu que eles comessem de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, eram milhares de árvores no jardim. E disse para eles, não comam só daquela que vai dar a vocês o conhecimento do bem e do mal, que ia tornar eles igual a Deus.
Foi isso que o diabo falou para eles: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Chamando Deus de egoísta. Mas Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal, por quê? Deus queria que eles conhecessem só o bem é Deus. Não queria que conhecessem o mal é o diabo. Por quê? A partir do momento que eles conheceram o mal, eles passaram sempre a obedecer o mal, a seguir o mal, a amar mais o mal, que é o pecado. Certo? Eles ganharam um direito chamado livre-arbítrio de escolher entre seguir o mal e seguir o bem. Um dia Deus falou para o povo de Israel, dizendo assim: eu tomo o céu e a terra por testemunho que hoje eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aconselhou eles, dizendo: escolham, pois, a vida para que vivam você e a sua família, a sua descendência. Mas o ser humano sempre escolhe o mal. O ser humano sempre escolhe o caminho largo. Jesus Cristo mesmo falou: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos que entram por ele, que entram pela porta estreita e que andam no caminho apertado. E ele falou: espaçosa é a porta, larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso, que é a perdição, que é o inferno. A maioria das pessoas não são crentes, não querem entrar pela porta estreita, não querem andar no caminho estreito, que é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas querem ir para o céu, mas por intermédio das boas obras, por intermédio de Maria, de José, de Pedro, de João, por intermédio das boas obras. Uma pessoa falou para mim: eu quero aceitar Jesus, quero nascer de novo, mas não quero mudar de religião. Eu falei para ela: e nem eu quero que você mude de religião, porque quando você vai ler, você vai pesquisar, pesquise no dicionário da língua portuguesa, naquele escrito, assim, né? Em impresso, ou no seu celular, que você baixa lá o dicionário da língua portuguesa, pesquise lá o que significa a palavra religião. Você vai ver que religião é boas obras. E aí, por isso que o apóstolo Paulo falou assim: a salvação não vem pelas obras, ou seja, a salvação não vem pela religião, porque religião é boas obras. Né? Jesus Cristo mesmo falou assim: a melhor religião que tem é praticar as boas obras da seguinte forma: ajudar as viúvas nas suas necessidades e os órfãos. Essa é a melhor religião que tem. Então, ajudar as outras pessoas é importante, mas Jesus requer e nos ensina que nós ajudamos, principalmente, em primeiro lugar, as viúvas e os órfãos. Os filhos que não têm pai e as mulheres que não têm mais marido. Ainda tem filho para cuidar. Essa é a melhor religião que tem. Então, mudar de religião é deixar de praticar as boas obras. Só que você tem que colocar na sua cabeça que as boas obras que você pratica, quando você ajuda o necessitado, quando você dá roupa para alguém que não tem roupa para vestir, alimento para quem está com fome, calçado para quem está andando descalço, quando você visita um doente, visita uma pessoa que está presa, quando você ajuda o necessitado, reparte o seu pão com aquele que não tem. Essas são as boas obras. Só que isso não vai te garantir salvação. E o apóstolo Paulo está dizendo que por que as boas obras não garantem salvação? Para que ninguém se glorie. Você veja bem que se as boas obras garantissem salvação, o pobre necessitado que não tem nem para ele, como que ele ia poder ajudar o outro e com isso conseguir a salvação dele? Além disso, Jesus Cristo falou que ele ia se gloriar. E por isso que Jesus disse: não, a salvação não é pelas boas obras, a salvação é pela graça, que é um favor de Deus para conosco quando nós não merecemos. O que nós temos que fazer é só ter fé. E para nós ter fé, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, é isso. O que é que as boas obras nos garantem? As boas obras é para ser praticada por todo ser humano na terra, em especial pelos crentes, por nós os crentes evangélicos.
Jesus mesmo fez as boas obras. E nós temos que fazer. Só não esquecendo que elas não vão nos dar salvação. Elas nos dão algo parecido com... O nome parece, rima com salvação. Porque as boas obras nos dão galardão. Jesus Cristo diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, as boas obras nos garantem galardão. É um prêmio, é uma recompensa, é como se fosse um troféu que Deus vai dar para cada um que pratica as boas obras. Jesus disse mesmo assim: apartai-vos de mim, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu, não me deram de vestir. Eu estava doente ou preso, não foram me visitar. E disse para os outros: vinde bendito do meu Pai, recebei o reino, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Estava nu, vocês me deram de vestir. Estava doente ou preso e foram me visitar. E eles perguntaram para Jesus: quando foi que nós fizemos isso para ti? Nós nunca te vimos. Jesus falou: todas as vezes que vocês fizessem para um dos pequeninos que me serviam, a mim vocês fizeram. Então, as boas obras garantem galardão. Agora, a salvação, a única coisa que nós temos que fazer é aceitar Jesus como Salvador, porque Ele praticou a obra que Deus aceita e recebe para nos dar a salvação. A obra para a salvação de justiça foi feita por Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, ele sofreu, ele foi rejeitado, humilhado, cuspido. Levou 40 chicotadas nas suas costas, por mim, por você, por nós. Doída, o chicote tinha 40 pernas, com ferros pontiagudos, que quando o carrasco lançava na costa dele, puxava, saía um pedaço de carne. Ele levou 40 chicotadas dessa, açoite. Levou uma coroa de espinho na sua cabeça, deram bofetada, murro nele. Pegou a cruz, que era para mim, para você ou para Barrabás, e levou até o Gólgota. Lá foi crucificado, pregado. Às 3 horas da tarde, sofrendo com sede, pediu água. Lhe deram vinagre numa esponja. Foram rejeitados ali. Todo aquele sacrifício todo para salvar a minha alma, a sua alma. É só esse sacrifício que Deus aceita. É só o sangue de Jesus derramado que Deus aceita como preço do resgate nosso para nos trazer de volta para Ele. Nós temos que crer nisso e aceitar Jesus. E aceitar Jesus é aceitar esse sacrifício como pagamento do nosso resgate, como meio de salvação para nós. Nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Não é... As obras não salvam, placa de igreja também não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Agora você aceitando Ele como Salvador e Senhor da sua vida, se entregando a Ele de todo o coração, você vai precisar que um servo dele que serve a Ele. Pode ser um pastor, pode ser um crente de uma igreja evangélica que louva e adora Jesus Cristo, que entrega a Jesus Cristo toda a honra, toda a glória. Que não dá glória para ninguém, para outro nome. Jesus Cristo pediu que o próprio Jesus adorasse Ele. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então só Deus é digno de ser cultuado, louvado e exaltado. Você vai chegar numa igreja dessa, evangélica, onde estão cultuando e adorando a Jesus, aonde o homem mortal não é adorado. Aonde a Bíblia diz, o próprio Deus falou na Bíblia, nos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, aleluia, ali, aleluia, no terceiro mandamento, o primeiro mandamento está dito para nós não ter outro Deus diante dele, amar a Ele acima de todas as coisas, para nós não usar o nome dele em vão. O terceiro mandamento diz para nós não fazer para nós imagens de esculturas, nem semelhança. Semelhança é foto, é coisa que parece, né? Do que está em cima no céu, e nem do que está embaixo da terra, e nem em cima da terra.
Então não é para fazer imagem como é feita lá de gesso, lá de ouro, de prata, de madeira, e adorar, e nem adorar foto, que é semelhança dos que estão em cima no céu, embaixo da terra ou em cima da terra. É para adorar unicamente a Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou que os verdadeiros adoradores, ele falou para a mulher samaritana, adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, adora aquilo que ele não vê. Fecha o seu olho, ou mesmo com o olho aberto, levanta a mão e diz glórias a Deus, aleluia. Porque Deus está presente em todo lugar. Ele nos diz no Salmo 139 que não tem para onde nós fugir da face dele, da presença dele, nos ausentar do seu Espírito. Ele está conosco em todo lugar. Então, nós temos que morrer espiritualmente para o mundo de pecado. O mundo de pecado está aí. A Bíblia mesmo diz, o próprio Jesus nos ensina na palavra, não gastais o vosso dinheiro, o suor do vosso corpo, está escrito na palavra, naquilo que não é pão. E você sabe, pão é tudo aquilo que nos é útil. Pão não é só o pão mesmo, aquilo feito do trigo, não. E também nem só o arroz, a carne, o feijão, o frango, o ovo, que nós alimentamos o nosso corpo físico. Aquilo é pão que alimenta o corpo. Mas não é só aquilo, não. Pão é tudo aquilo que nos é útil. A roupa que nos veste é pão, porque nos é útil. A casa que nós mora é pão, porque nos é útil para nós, nos serve. Os móveis, eletrodomésticos, carro, tudo aquilo que nos é útil, que nos faz bem. Agora, o que é que não é útil para nós, que não nos faz bem? Droga, bebida alcoólica, né? Cigarro, sexo ilícito, porque a gente ficando, mantendo relação com todo mundo por aí, vai pegar uma AIDS, uma doença venérea, sexualmente transmissível, né? As drogas vai nos fazer mal terrível, o cigarro, né, vai nos provocar várias doenças, né? O matar, roubar, destruir. Isso tudo aí nos faz mal, tudo o que você ingera, gasta o seu dinheiro, suor do seu corpo, e que faz mal para o seu corpo físico e para a sua alma, que lhe afasta de Deus. A Bíblia diz, não gasta o teu dinheiro, o suor do teu corpo com isso, mas gasta com aquilo que é útil para ti, que faz bem para você. Aleluia! Gasta o teu dinheiro, olha, ingere para o teu organismo, não ingere veneno para o teu organismo, ingere aquilo que é bom para ti, um suco, né, de frutas naturais, é muito bom para você, né, alimento saudável, comida balanceada, tudo isso é bom para você, fazer o bem para as pessoas, não faz mal para as pessoas. A Bíblia diz para nós não falar sequer mal do nosso irmão, mas falar bem do nosso irmão, falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus, pregar a palavra de Deus, viver uma vida, né, de mansidão, praticar as obras do Espírito, que é o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fé, a esperança. E não as obras da carne. As obras da carne é a inimizade, a porfia, a glutonaria, é o ódio, é o ciúme, a inveja. É tudo isso é obra da carne. Nós temos que morrer para essas coisas, para esse mundo de pecado e nascer para Deus, né? Fazer a obra de Deus, glorificar o nome do Senhor. Jesus falou para Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vai nem ver o reino do céu. Então, para nós ir para o céu, nós temos que morrer para o mundo de pecado, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que crer na palavra, nós temos que obedecer a palavra. Nós não pode ser que nem o diabo conhece a palavra, o diabo crê na palavra que chega até a estremecer, mas o diabo não obedece. Nós temos que obedecer a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, nós ficamos sábios, sabendo das coisas de Deus. Quando nós cremos na palavra, nós se torna salvo. Mas para nós ser santo, que é o que nos dá o direito de entrar no céu pelas portas, nós temos que obedecer a palavra. Obedecer a palavra e ser de santo. Porque quando nós obedecemos a palavra, faz tudo conforme ela nos ensina, nós nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus e somos filhos de Deus. Essa é a obra da regeneração. O Espírito Santo fez essa obra na minha vida. Ele pode fazer na sua, não tenha medo não.
Aceite Jesus. Não fique pensando assim, eu não vou aceitar porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me firmar porque eu ainda tenho tanta coisa, tantos vícios, tantas coisas que eu gosto. Eu não vou voltar também para a igreja porque eu não vou conseguir me firmar. Já voltei outra vez e não consegui me firmar. Volte para Jesus por amor à tua alma. Volte para Jesus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aceita Jesus para ir morar no céu. Volta para Jesus para ir morar no céu. Coloca a tua fé em Jesus, clama, chora nos pés de Jesus, pede misericórdia. Diz que você não tem força para se firmar. Diz que você não consegue se firmar. Diz que você não consegue se libertar do pecado. Diz para Jesus, clama, Jesus, tem misericórdia de mim. E Ele vai estender a sua mão sobre você e vai te libertar. E você vai ver que correntes serão quebradas, né? Cordas serão cortadas. É o pecado caindo de sobre você. E você vai ser liberta. Porque Jesus Cristo falou no capítulo 8 de João, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus te liberta do poder do pecado. Jesus te liberta da força do pecado, do domínio do pecado. Jesus liberta você, Jesus te dá força. O Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Confie. Confie. Confie em Deus. Volta para Deus e Jesus Cristo vai mudar a tua vida. Ele vai te dar uma nova vida. Essa velha criatura que você está sendo, esse velho homem, essa velha mulher que você está sendo, Jesus Cristo vai lançar fora e você vai nascer de novo. Você será uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele vai lançar tudo fora, ele vai entrar no teu coração e diz assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Apocalipse 13, 20. Então abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar. Ele é poderoso, ele vai mudar. Na hora que ele entrar na tua vida, no teu coração, o diabo vai sair, os demônios vão sair. Essa escravidão, esse pecado que tem te escravizado vai sair, você vai ser liberto. Você vai ser liberto, uma nova criatura. E a sua vida vai ser totalmente diferente. Fique com Deus, que Deus te guarde e te abençoe.